A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde a todos, sou Bianca Manzoli, especialista em nutrição e pediatria e coordenadora do Comitê de Nutrição da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Bem-vindos ao segundo dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Vou moderar hoje um debate sobre o cardápio infantil. A alimentação saudável também é coisa de criança. Sabemos que a pandemia alterou muitas dinâmicas sociais familiares. O isolamento social impõe importantes mudanças socioculturais, a redução da atividade física e, principalmente, alterações nos hábitos alimentares de todas as famílias. As iniciativas de educação alimentar e nutricional
por meio de propagandas educacionais em televisões, virtual e rádio, devem ser realizadas de forma que orientem e estimulem a adoção e manutenção dos hábitos alimentares saudáveis para todas as famílias. A má alimentação infantil pode gerar obesidade, assim como outros fatores de risco para o desenvolvimento de câncer e de outras doenças crônicas não transmissíveis. A publicidade destinada a crianças pode ser uma porta de entrada para o consumo de produtos inadequados, principalmente a ingestão de alimentos com índice elevado de açúcar e gordura. São muitos os desafios da boa alimentação na infância, bem como as ações para a regulamentação de publicidade de alimentos para o público infantil. Estimular a alimentação saudável não é só responsabilidade das famílias, mas também da sociedade como um todo. Para começarmos esse debate tão importante sobre alimentação infantil, convido agora os nossos palestrantes. A doutora Virgínia Rezende Silva Uefort, professora associada e coordenadora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e representante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Elisa Mendonça, nutricionista especializada em saúde pública e analista de saúde do Instituto Desiderata. E Maria Góes de Mello, coordenadora de programas do Instituto Alana, responsável pela iniciativa Criança e Consumo. Vamos às apresentações individuais e para darmos início eu tenho a honra de convidar a doutora Virgínia para falar um pouco mais sobre alimentação infantil, obesidade e risco de desenvolvimento de câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. Obrigada, doutora Virgínia. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês e agradeço o convite para participar de um tema tão importante que é a obesidade infantil. Então, eu vou falar de alimentação infantil e fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A minha apresentação, a Bianca já passou, não tem conflitos de interesse. Então, nós vamos começar na prevenção da obesidade, que no intraútero, antes da mulher engravidar, né? Então, são esses 1000 dias que devem ter uma alimentação saudável da gestante, da lactante, da criança, porque nós estamos formando o microbioma. E esse microbioma inicia no intraútero, conforme o tipo de parto, vai ser a colonização mais adequada, então o parto vaginal, que é a colonização mais adequada, o leite materno, outra colonização adequada, a alimentação complementar, a alimentação da criança até os 3 anos de idade, quando essa microbiota está completa. Então, 3 anos de idade, ela está completa, não quer dizer que ela possa alterar depois para o pior ou para o melhor. Se toma antibiótico, ela altera, se come alimentos ultraprocessados, né? Se tem infecção. Então, nós temos que cuidar muito desse microbioma intestinal. E tem uma correlação importante, microbioma e obesidade. A nossa dieta tem um alto conteúdo de gordura, então isso está associado à baixa diversidade da microbiota, o que a gente chama de disbiose, uma alteração da microbiota altera a absorção dos nutrientes, né? Em estudos experimentais, tem mostrado que essa microbiota alterada capta mais energia, então guarda a energia no corpo do indivíduo, né? E na obesidade, há um aumento desse chamado de firmicutes e redução dos bacteroidetes, esses que são importantes, os bacteroidetes, para nutrição adequada, para eliminar o que não é necessário. Então, tem vários estudos, eu só destaquei esse, mostrando que existe uma predominância do filo Firmicutes quando tem obesidade. E esse Firmicutes leva a uma alteração da metilação do DNA, predisposição à doença cardiovascular, alteração do metabolismo lipídico, aumento da obesidade e a inflamação. E a gente sabe que só a obesidade já é um processo inflamatório. Então, os 1000 dias são importantes, mas os 2000 dias até os 5 anos, os 5000 até a adolescência, são necessários muito cuidado para a alimentação saudável e não desenvolver obesidade. Diante disso, as várias sociedades, né, a europeia, aqui 2008, aqui 2017, que eles publicaram, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2018, lançou o Manual de Alimentação, o Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde. Estão todos preocupados com a alimentação. Por quê? Qual é o nosso cenário? Insegurança alimentar, alimentação inadequada, muita obesidade,
muitas doenças crônicas não transmissíveis, continua ainda a desnutrição e deficiência de micronutrientes. A diminuição de micronutrientes também leva a um aumento da desbiose intestinal, da inflamação intestinal e da obesidade. Então, é preciso políticas públicas e das sociedades para combater esse aumento da obesidade. Nós conhecemos, né, o cenário epidemiológico, crianças menor que 5 anos, já com quase 15% de excesso de peso, 7% de obesidade, de 5 a 9, 28% de excesso de peso, 13% de obesidade. Os adolescentes, quase 28% de excesso de peso e 9% de obesidade. Então, é um quadro grave que tem aumentado ano a ano. E o leite materno? O leite materno tem melhorado os índices, né? Aqui, numa publicação recente do ENANI, eles encontraram 45,7% de leite materno exclusivo até 6 meses. Ainda é pouco, nós ainda temos que brigar muito pelo leite materno, mas estamos melhorando, vamos caminhando. E o leite materno tem correlação direta com a prevenção da obesidade. Nesse trabalho do César Vítor, foi 2015, mostrando que quanto mais tempo de leite materno, diminui até 13% o risco da criança ter sobrepeso e obesidade futura, além de outras doenças, né? Então, tem os fatores que interferem nessa obesidade. IMC materno, como a gente comentou lá nos 1000 dias, nutrição materna, nutrição no pré-natal, o aleitamento materno, o rápido ganho de peso no 2º ano de vida, não precisa ter pressa para engordar. Se a criança é magra, vamos mais devagar, que com o tempo ela vai desenvolver. A composição de macronutrientes também da alimentação infantil, o excesso de proteína. Onde nós temos excesso de proteína? No leite de vaca integral. Então, leite de vaca integral não deve ser usado pelo menos nos 2 primeiros anos de vida. O tamanho das porções alimentares. Então, é preciso ver que o estômago da criança é pequeno, não tem que ficar estimulando que ela coma cada vez mais. Então, tem que, gradativamente, aumentando esse tamanho das porções e lembrar da alimentação saudável, né? Evitar os alimentos processados, ultraprocessados, com excesso de sódio, de açúcar, os fast foods, os lanches não saudáveis, excesso de açúcar, de sal, né, como eu já falei, falta fibra e um dado importante, sedentarismo, né? Isso estava numa publicação agora de 2020 do Coletsko. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com os grupos de nutricionistas, nós trabalhamos a pirâmide alimentar e o prato saudável, a quantidade de caloria de grupos alimentares para cada faixa etária. É importante que a criança coma de tudo, com alimentação variada, né, sem riscos, né, de comer mais um determinado nutriente do que outro. E, muito importante, combater o sedentarismo. Então, alimentação e sedentarismo andam juntos na alimentação saudável, na qualidade de vida, na prevenção da obesidade. Eu gosto muito dessa pirâmide, né, mostrando tudo que a criança pode fazer e o mínimo para ela fazer é os tablets, né, são as telas, menos de 2 horas por dia. Antes de 2 anos de idade, é 0 tela, né, porque isso predispõe ao sedentarismo, a comer muito e a ser obesa. A nossa Sociedade de Pediatria também fez um manual de obesidade, né, com orientações, então vou destacar alguns pontos. A gordura trans. É importante ler rótulo, porque o governo libera no máximo 2 gramas por dia. Então, até 0,2%, né, que tenha de gordura trans num biscoito, pode ser considerado como 0 de gordura trans. Então, no rótulo, nós vamos olhar gordura vegetal hidrogenada e qual a porção que é 0 trans, 2,5 biscoitos. Só que a criança não come só o biscoito, né, durante o dia. Ela vai comer vários outros alimentos, né, como estão mostrando aqui, ó, os cream cracker, bolo recheado, sorvete, o macarrão instantâneo, tudo cheio de gordura trans, levando a arteriosclerose, a obesidade, a diabetes. O excesso de açúcar nos refrigerantes. Uma latinha de refrigerante, 350 ml, tem 7,5 colheres de açúcar. É como comer o açúcar direto. E a quantidade de sal também é importante, porque a criança, às vezes, está acostumada, olhando os adultos, né, que eles são um reflexo, coloca sal no alimento sem nem ter experimentado. Então, no primeiro ano de vida, é praticamente 0 de sal.
Depois do primeiro ano, 1 grama por dia, que é uma quantidade mínima de sal, porque o alimento já tem sal. Então, o que a gente está acrescentando é um mínimo, é um realçar sabor. Então, não podemos descuidar. Nós temos um manual de avaliação nutricional também para que todos façam o diagnóstico de obesidade o mais precoce possível e iniciem a intervenção. Então, criança menor que 5 anos, no Z-score de IMC, +1 a +2 já é risco de sobrepeso, +2 a +3 sobrepeso e mais do que isso, obesidade. Passou dos 5 anos, ela não tem um risco mais, ela já é sobrepeso, obesidade grave. Então, nós temos que pesar, medir, colocar nos gráficos, fazer o diagnóstico e fazer a intervenção o mais precoce possível, porque as complicações da obesidade são muitas, não vou detalhar aqui, como a resistência insulínica, também várias complicações, né, levando ao diabetes, arteriosclerose. E uma das complicações é o câncer. Esse câncer pode acometer qualquer parte do organismo. Então, nós temos que estar atento na prevenção da obesidade. Então, a criança tem um epitélio normal, tem a sua carga genética, né? E aí, como é epigenética, que seria a alimentação, as infecções, os alimentos não saudáveis, aqui no caso, os fatores do hospedeiro, o microbioma, idade, sexo, estado metabólico, a obesidade já é um estado inflamatório, tudo isso altera essa célula. Os fatores ambientais são os contaminantes, né? Os vírus, a falta de vacina, né? Então, nós temos que cuidar disso. E os comportamentais? O consumo exagerado de energia, de calorias, né? E a obesidade interfere em várias células, aumentando a insulina, levando a ativação e proliferação de células, alterando a função do macrófago, com alteração do sistema imune. Não vou detalhar, mas está no relatório do INCA, que eu acho que é muito importante conscientizar a população para o câncer. E ele existe. Tem esse relatório do INCA também de 2020, a porcentagem de câncer, tanto no sexo masculino e feminino, tirando o melanoma, que o câncer de pele é um dos mais prevalentes, então as estatísticas são grandes. Nós temos que prevenir, que é a segunda causa de morte no Brasil, mais de 200 mil por ano, 625 novos casos por ano, né? E a sobrevida é boa. Mas e os que não fazem um diagnóstico, já vem no estágio avançado e a sobrevida é ruim? O tratamento de alta complexidade, o impacto econômico é caro. Então, prevenir sempre é o melhor. Com o quê? Leite materno. Quanto mais tempo a mãe puder amamentar, ela puder amamentar, né, é o ideal. Seguir as recomendações, né, de alimentação saudável, manter o peso, fazer atividade física, não consumir os alimentos ultraprocessados, o consumo de carne vermelha limitada, 500 gramas por semana, e as carnes processadas evitar o consumo de álcool, de bebidas quentes, do cigarro, cada vez mais está mais cedo nas crianças, não usar suplementos inadequados. 30% a 50% dos tipos de câncer são evitáveis. Então, nós temos que prevenir, mais uma vez, alimentação saudável e prevenir o ganho de peso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem vários manuais com essas orientações da importância da alimentação saudável. Muito obrigada. Agradeço a doutora Virgínia pela excelente palestra. Queria, inclusive, destacar uma fala dela que é sobre os primeiros 1000 dias e também sobre programação metabólica, mostrando que nutrição e alimentação é um ato social e é de extrema importância para a sociedade. Eu convido agora a doutora Elisa para falar sobre as perspectivas da atuação na obesidade infantil. Então, gostaria de agradecer o convite para estar com todos vocês aqui hoje. Como já foi apresentada, né, sou nutricionista, sanitarista e também sou mestre em alimentação, nutrição e saúde e atuo no Instituto Desiderata. A saúde infantil no Brasil, a saúde é um direito de todos no nosso país, né? Sendo que a saúde infantil, muitas vezes, ela não é vista como uma prioridade. Como já foi dito, né, pela doutora Virgínia, as condições de saúde no início da vida são fundamentais para como essa criança vai se desenvolver enquanto um adulto no futuro, né? E são necessárias medidas urgentes para que nós possamos preservar
e fortalecer ainda mais a atenção a esse período da vida. O Desiderata, que é a instituição onde eu atuo, é uma organização da sociedade civil de interesse público e nós temos o foco na saúde infanto-juvenil. E a gente trabalha na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento do câncer e também nas outras doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade. Nós temos esse sonho, né, que as crianças e adolescentes brasileiros estejam entre as mais saudáveis do mundo, e também vale dizer que nós somos uma instituição independente com financiamento livre de conflito de interesses. Não somos financiados nem por indústrias farmacêuticas, nem por indústrias de alimento. E dentro dessa atuação longa, né, de 18 anos de Desiderata, que sempre foi voltada para o câncer, percebemos que era necessário expandir e ampliar o nosso olhar para outras doenças crônicas, como é o caso da obesidade. E por que a obesidade nesse público, né? Porque ela já afeta no Brasil 1 a cada 3 crianças. E uma criança ou um adolescente com obesidade tem 5 vezes mais chance de manter essa condição na vida adulta. E como já foi dito, a obesidade também é fator de risco para 3 das principais doenças crônicas não transmissíveis, e cerca de 3,4 bilhões de reais são gastos ao ano no SUS com o tratamento da hipertensão, da diabetes e da obesidade. A doutora Virginia também já falou alguns números, né? Então vou acabar passando dessa parte um pouco mais rápida, de como a obesidade entre as crianças de 5 a 10 anos já está em números alarmantes. As crianças atendidas pela atenção primária em saúde, cerca de 32%, obesidade grave em 6,7% no ano passado. Aqui eu fiz um ranking, né, para mostrar para vocês. Aqui eu destaquei o Rio de Janeiro, porque é o estado onde nós atuamos aqui no Desiderata, que está sempre acima da média nacional. Isso aqui são os números relacionados à obesidade. Eu somei aqui a obesidade grave, obesidade grave nas crianças dessas faixas etárias, e o Rio de Janeiro sempre sendo um estado onde está sempre acima dos índices encontrados na média do Brasil. Também são dados de crianças atendidas na atenção primária em saúde. E, dado esse grave problema, como nós desenvolvemos isso lá no Desiderata? Primeiro, a gente investiga esse problema de saúde pública, trazemos as pessoas envolvidas, os atores institucionais, né, para buscar uma solução conjunta. Nós apoiamos esse processo de implantação dessas soluções e monitoramos as ações cobrando os responsáveis. E na obesidade, nós dividimos nossa atuação nessas 4 principais linhas, que é fomentar uma linha de cuidado e formação para profissionais de saúde para o manejo dessas crianças e adolescentes que já estão com excesso de peso, algumas ações regulatórias, né? Também entendemos que é necessário atuar com ações regulatórias, pensando na taxação de produtos ultraprocessados, uma rotulagem frontal de ultraprocessados, e também pensando nos ambientes onde as crianças vivem. Também atuamos pensando na disseminação e levantamento de dados e na comunicação. Tudo isso com o objetivo de conter os indicadores da obesidade infantil. Toda essa estratégia foi pautada em documentos e diretrizes internacionais e nacionais, como os documentos da OPAS, da OMS, e mais recentemente, né, foi lançado esse Policy Brief, que fala sobre estratégias de prevenção e cuidado da obesidade infantil no nível local. Ficou pronto, agora sim. E esse Policy Brief traz essas 6 formas, né, de como a gente pode atuar na prevenção e no cuidado da obesidade infantil no nível local, através da promoção da saúde nas escolas, campanhas de comunicação, atividade física nas cidades, né, promoção de atividade física na cidade, ações da atenção primária, ambientes alimentares saudáveis e medidas fiscais protetivas. Né, ela, como já foi trazido, ela tem diversas origens e diversas possibilidades. E a nossa atuação ela é muito focada
na prevenção, na proteção aos ambientes. Que os ambientes alimentares eles possam promover saúde, que eles deixem de ser ambientes obesogênicos, como é dito, né? Ambientes que promovam o surgimento da obesidade. E uma das formas que eu vou me aprofundar agora nesses minutinhos que restam é falando sobre as medidas fiscais. Vou dar uma puladinha aqui. Então, nós estamos trabalhando, apoiando na aprovação desse projeto de lei, o 662 de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores daqui do Rio de Janeiro. Esse projeto foi protocolado em 2019 pelo vereador César Maia, mais 15 coautores. E desses 15, 10 foram reeleitos nesse ano de 2021. E esse projeto de lei tem 3 principais objetivos para conter os índices de obesidade infantil. A restrição da oferta de bebidas açucaradas, como refrigerantes, refrescos e outros alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. A regulação da exposição dos alimentos ultraprocessados em estabelecimentos, em caixa dos estabelecimentos comerciais, como mercados e vendas. Esses alimentos têm que estar acima de 1,5 metro de altura. E a implantação de salas de apoio à amamentação em empresas sediadas no Rio de Janeiro. Então, nós lançamos essa campanha para apoiar a aprovação desse projeto de lei, que é quem quer prevenir a obesidade infantil, levanta a mão. Convido a todas as pessoas a apontar a câmera do celular para acessar esse QR Code ou digitar lá no navegador obesidadeinfantil.org.br para demonstrar seu apoio a esse projeto de lei, para que os vereadores e as vereadoras da Câmara do Rio entendam que a sociedade quer que esse projeto de lei seja apoiado, seja protocolado, seja aprovado e vire uma lei aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente entende que com essa lei aprovada no Rio, a gente consegue criar esse movimento para que outras cidades e outros estados possam também ter leis semelhantes. Porque não adianta a gente simplesmente ter as crianças e seus responsáveis em ambiente, que os ambientes que as crianças e os responsáveis, vivam, sejam cercados de alimentos ultraprocessados e que não são saudáveis. Esse acesso precisa ser regulado também pelo Estado, né? Não só deixando ali à mercê da escolha dessas famílias que muitas vezes olham alimentos cujas embalagens, né, parecem que são alimentos saudáveis e não são, e erroneamente, são muitas vezes ludibriadas por essa publicidade, fazendo escolhas alimentares que não são tão saudáveis assim. Gostaria de compartilhar com vocês alguns documentos que a gente lançou também, né, para fortalecer e para que vocês possam buscar mais informações sobre o tema. O nosso panorama da obesidade em crianças e adolescentes foi lançado no ano passado e agora em outubro iremos lançar uma versão mais atualizada. Junto com o Instituto de Políticas Públicas para a Saúde, o IEPS, nós fizemos essa nota técnica que a gente analisa como é possível implementar a alimentação saudável nas escolas no município do Rio de Janeiro. Também elaboramos essa nota técnica com vários argumentos técnicos, né? Porque o projeto de lei 662 deve ser aprovado no Rio de Janeiro. E essa nota foi assinada por essas diversas instituições. E também temos essa ficha técnica sobre esse projeto de lei, onde os vereadores e as pessoas podem buscar informações mais rápidas sobre esse projeto de lei. E era mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço por essa oportunidade, um prazer estar aqui. Estou disponível para as perguntas, questionamentos, para a gente continuar trocando depois do debate. Muito obrigada. Parabéns, Elisa. Parabenizo pelo seu trabalho e também a todo o Instituto Desiderata, trabalho maravilhoso que vocês fazem. E para finalizar, eu convido agora a Maria Góes, representando o Instituto Alana, para falar sobre uma das temáticas mais importantes dentro desse cenário, que é sobre a publicidade infantil de produtos alimentícios. Obrigada. Olá a todas e todos, eu quero em primeiro lugar agradecer muito pelo convite para estar aqui hoje nesse debate tão importante para a gente poder falar um pouco sobre a relação entre a publicidade infantil de produtos alimentícios e a saúde de crianças e adolescentes brasileiros. Eu sou Maria Mello, sou jornalista, coordenadora do programa de consumo do Instituto Alana. O Alana, que é uma organização da sociedade civil sem fins
educativos, tem como missão principal, central, rara criança. Já o Criança Consumo é um dos programas mais antigos do Instituto, que em 2000 completa 15 anos promovendo reflexões e ações de advocacy sobre a necessidade de superar essa que é uma grande questão, a publicidade infantil, e formas de exploração comercial de crianças, inclusive digital, internet, né? Queria começar dizendo que o nosso trabalho parte de algumas premissas, que são bastante importantes de destacar. A primeira delas é de que as crianças não são mini adultos, né? Mas são pessoas em estágio peculiar, bastante fundamental para o desenvolvimento progressivo das suas capacidades, né? Uma outra premissa é de que ninguém nasce consumista, né? A idade infantil acaba ensinando as crianças de que, desde sempre, ter vale mais do que ser. E essa é bastante importante para a gente. Uma outra questão é que a gente precisa entender um pouco melhor o que é publicidade infantil, né? É importante diferenciar a publicidade infantil dos outros tipos de publicidade, né? A gente está falando de uma comunicação que é voltada especialmente para um público infantil, crianças, que tem como objetivo divulgar, estimular consumo de produtos, de marcas, serviços para esses públicos, né? Mas é importante saber que é possível fazer publicidade de produtos infantis sem que sejam direcionados às crianças. Tentando passar aqui, gente, está um pouco difícil. Então, um pouco das características, como é que a gente identifica a publicidade infantil, né? Ter linguagem infantil, excesso de cores, ter representação de crianças no seu conteúdo, apelo, né, infantil com pessoas ou que tenham esse tipo de interlocução, né, desenhos, enfim. Tem umas elementos aí que nos dão pistas para a gente entender que trata de uma publicidade infantil. Que a publicidade infantil hoje em dia está em todos os lugares, né? Ela está na internet, ela está nos games e está nas escolas também, né? Aqui a gente separou alguns casos de publicidade infantil de produtos alimentícios, né? Que é responsável por uma parcela significativa de toda a publicidade infantil que é veiculada. Eu não vou, para não tomar muito do nosso tempo, passar aqui, né? O que a gente trouxe de exemplo, mas essa é veiculada na em 2007, desse biscoito, muito forte, publicidade infantil. Esse é mais recente, uma publicidade infantil em game, de um produto lácteo, dirigido às crianças, é algo bastante novo e bastante urgente de se olhar, o que a gente chama de advert games. Passou sem querer aqui, eu vou tentar. Essa é uma outra modalidade também de publicidade infantil. Liga, tem presença na internet e também na televisão, né? Então, um canal da novela Carrossel no YouTube, fazendo propaganda de um determinado refrigerante, fazendo essa conexão entre uma programação de televisão e um canal no YouTube, enfim, na internet. Esse caso de 2017. Finalmente, a publicidade infantil em escolas, aqui uma ação publicitária dessa companhia de lanches, né, do McDonald's, em 2013, em que levava para as escolas esse show para discutir cuidar do planeta Terra, mas que a gente sabe que fazia, que o objetivo central era infantil. Quais, então, as consequências desse tipo de comunicação mercadológica para as crianças, né? Uma série delas, acho que cabe destacar para o nosso debate aqui, os distúrbios alimentares, a obesidade, o sobrepeso, o consumo precoce de álcool e tabaco, a distância da natureza, a diminuição de brincadeiras, enfim. Tudo isso nos leva a um consenso de que a criança precisa ser protegida da publicidade e da exploração comercial infantil em todos os espaços, né? Isso a gente está bastante respaldado por uma série de leis e normas que referendam a esse entendimento de que a publicidade
infantil é ilegal em qualquer espaço, em qualquer formato, desde a Constituição Federal, que no seu artigo 227 aponta que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar os direitos com a prioridade, até a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sobre internet, né, que afirma, por exemplo, que o tratamento de dados pessoais e adolescentes deve ser realizado sempre no seu melhor interesse. Aqui a gente traz algumas pesquisas sobre a publicidade de produtos alimentícios, sobre a relação entre publicidade e alimentos, né? Então, uma pesquisa de 2010 que mostra, veja lá, né, que os produtos alimentícios mais anunciados são os que são saudáveis, né, coincidentemente, cereais separados, refrigerantes, doces, salgadinhos e fast food. Uma informação interessante da Associação Dietética Norte-Americana é de só 30 segundos para uma marca de alimentos conseguir influenciar uma criança. O que mostra que 9 em cada 10 pais e mães são influenciados pelos filhos quando estão fazendo compra, né? E que 70% acabam gastando mais quando levam as crianças no mercado. É uma pesquisa de 2019, bastante recente, feita pelo Instituto Locomotiva em parceria com o DOPS. Quando uma sociedade de hiperconsumo também se torna hiperconectada? A gente tem hoje esse dado de que 1/3 dos usuários de internet no mundo são crianças, é bastante importante. Aqui também um pouco sobre o uso de internet, de telas e tecnologias pelas crianças. Então, essa média diária de tempo de TV é ainda bastante alta e, somada a ela, esses números bastante alarmantes da internet, determinados canais, determinados né, de internet, que acho que é importante, que mostra que esses indicadores mirins, então, esses youtubers mirins, estimulam crianças a desenvolver maus hábitos alimentares. Quem quiser acessar melhor esse estudo da American Academy of Pediatrics, é só apontar aqui o QR Code. Aqui um pouco de contraponto, né? Então, o que a gente pode fazer a esse respeito do ponto de vista da internet? Nesse ano, em parceria com uma série de outras organizações do mundo todo, ajudou a lançar este comentário geral, que detalha de que forma a Convenção sobre os Direitos das Crianças se aplica também ao mundo digital, traz diretrizes dos Estados de cumprimento das suas obrigações de proteger os direitos das crianças também no ambiente digital, né? Para que as empresas possam cumprir com essa responsabilidade também, a proteção. Também quem quiser acessar, por QR Code é um documento bastante importante, interessante. Agora aqui algumas conquistas, né, vitórias do Alana, do Criança com esse tema, né? Então, desde as nossas primeiras atuações jurídicas, Criança Consumida, para que as empresas que praticam publicidade infantil de produtos alimentícios sejam responsabilizadas. A gente tem aí alguns casos clássicos, históricos. Em 2016, essa caracterizou abusiva e ilegal aquela campanha que a gente tinha mostrado lá atrás, né? A partir de denúncia nossa. Uma outra também, bastante recente, de 2020, o reconhecimento do show do Coano pelo TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, também partiu da denúncia nossa, da abusividade da prática, né? O Ministério da Justiça multou essa empresa em 6 milhões de reais. No topo de atuação de advocacy, a gente faz também uma série de ações no sentido da sensibilização sobre o tema, né? Então, vale destacar aqui 2 documentários que a gente fez, um em 2012, que é o Muito Além do Peso, que discute um pouco a responsabilidade das de governo, das empresas, das escolas em torno da saúde das crianças, incentivou grandes empresas de produtos alimentícios à época, né, a gente foi em 2012 que ele foi lançado,
a mudar suas condutas de marketing. E o outro, o Criança Alma do Negócio, que foi lançado em 2008, mas que continua muito atual também, que aborda aí os efeitos negativos da exploração comercial infantil. Aqui uma ação mais recente também, que a gente fez em parceria com Desiderata, uma grande honra, que é esse infográfico chamado Obesidade em Crianças e Adolescentes, uma responsabilidade partilhada, que apresenta aí dados bastante atualizados sobre esse tema, chama atenção para a influência de fatores externos, enfim, aborda o impacto, obviamente, da publicidade infantil nos hábitos alimentares e na saúde e aponta saídas, né, para essa questão. Também para quem quiser acessar, o QR Code está aí. Então, para terminar, eu quero deixar essa reflexão, então, para todo mundo, de que exigir o fim da publicidade infantil significa defender infâncias mais saudáveis, significa defender um presente e um futuro possíveis para as nossas crianças. E essa deve ser um pacto de toda a sociedade, não só uma tarefa de famílias, mães e pais. Quero mais uma vez agradecer, deixar aqui os nossos contatos, sites, as redes sociais do Alana e do Criança Consumo. Muito obrigada, fico à disposição para o nosso debate. Parabéns, Maria, todo o Instituto Alana. Eu conheci o Instituto Alana na época da faculdade com um documentário Muito Além do Peso. Convido a todos vocês a assistirem esse documentário e levarem isso para toda a família. Acredito que é um dos documentários mais importantes falando sobre alimentação e obesidade infantil. E vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas diretamente no nosso site da plataforma. Ao final, nossos palestrantes irão respondê-las. Comente também nas redes sociais sobre o evento com a hashtag Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E nos intervalos dos painéis, aproveite para visitar a área dos patrocinadores, TJCC Social e dos Desafios, navegue na plataforma, faça network e concorra a diversos prêmios. Agora vamos responder as perguntas de vocês em nosso debate. Boa noite, boa tarde a todos, quase uma boa noite. Queria começar esse debate parabenizando a doutora Virgínia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Elisa, que é minha companheira na nutrição, e o Instituto Desiderata, e a Maria Góes e o Instituto Alana, por todos esses projetos e por todas essas aulas maravilhosas e muito impactantes. Eu acredito que, por mais que a gente saiba e estude sobre alimentação infantil, cada vez que a gente escuta falar a respeito disso, desses números, e principalmente do que a Maria trouxe para a gente agora nesse final, é uma coisa muito chocante a gente entrar em 2021 com esse tipo de pensamento ainda. E para começar, eu queria trazer algumas pautas para a gente começar a discutir. Uma delas é que o Ministério da Saúde, ele lançou a campanha 1, 2, 3 e já contra a obesidade infantil. A ideia deles era realmente incentivar as crianças a seguirem os 3 passos simples para evitar o sobrepeso e tudo mais. Então, dentro desses cenários e de tudo isso que foi feito e foi pensado, a gente também viu no último ano um avanço muito significativo na alimentação, não só na alimentação, mas na baixa atividade física de diversas crianças no Brasil e no mundo por conta da pandemia. O que eu queria saber de vocês, que estão atuando diretamente em relação a isso, quais ações públicas devem ser feitas para combater a obesidade infantil? O que falta ser feito, né? O que a gente já tem e o que falta ser feito dentro desse cenário? Se a doutora Virgínia quiser começar. Então, bom dia, né, a todos, boa tarde, né? É uma colocação muito importante sua, Bia, porque todos nós estamos querendo combater a obesidade, só que as crianças estão dentro de casa, nessa pandemia, só comendo e vendo televisão, né? Então, nós temos que ter esse diferencial, o antes e após pandemia. O antes, algumas cidades já tinham algumas praças sendo equipadas com aparelhos de ginástica, mas tem que ter uma pessoa para orientar. Não adianta só colocar, né, o aparelho ali. Então, agora, pós-pandemia, vamos colocar o
profissional da educação física, o agente comunitário, quem souber orientar essa criança, né, em termos de atividade física. De nutrição, o nutricionista, o pediatra, o nutrólogo, vamos mostrar mais sobre alimentação saudável, evitar, né, os ultraprocessados, voltar a mostrar a importância do não sedentarismo, né? A apresentação das duas colegas foi muito importante, né, que eu conheço o trabalho também, tanto da Alana quanto do Desiderata, mostrando isso, os ultraprocessados estão ganhando, porque eles são muito mais baratos e mais acessíveis, né? Então nós temos que ir para a alimentação in natura. A tua pergunta, Bianca, é fundamental, assim, porque o que tem a ver, tem tudo a ver, né? Porque a obesidade infantil, a obesidade em geral, mas principalmente nas crianças, ela veio aumentando ao longo desse tempo, não só pelas mudanças de escolhas, né, das famílias, né? Principalmente porque esses ambientes, eles são ambientes que a gente chama de obesogênicos, que são os ambientes onde as pessoas acham que têm escolhas, mas na verdade elas estão ali cercadas por uma cacofonia alimentar, né? Ou seja, muitas informações sobre os alimentos e sem saber muitas vezes o que escolher e acabando caindo ali nas artimanhas das propagandas, do marketing excessivo, que quando você vê um biscoito ali, né, uma bolacha, dependendo de onde você estiver no Brasil, que tem uma silhueta de uma pessoa em forma, dizendo que tem mel, que é integral e tudo mais, como assim isso não vai ser saudável? Ou pelo menos, eu sei que é um biscoito, então é menos pior, vou escolher esse daqui que diz que tem essa silhueta dessa pessoa magra, que é um estereótipo de vida saudável, enfim, vou escolher esse porque é o melhor. Então, quando a gente fala de política pública, a gente precisa, quando se fala de obesidade infantil, a gente pensar em política pública, principalmente porque não dá para a gente deixar simplesmente que as empresas, que as indústrias façam essa regulação sozinhas desse mercado, né? Do que pode ser oferecido, do que está disponível. Então, é necessária essa intervenção de proteção desses ambientes, principalmente quando a gente pensa no ambiente escolar, né? Se na escola não pode vender nada que não é adequado para crianças e adolescentes, também não pode vender ultraprocessado. Não pode ser ofertado ultraprocessado. Mas depois a gente conversa mais, que eu não falo bastante. Deixar para a Maria responder também. Eu lembrei aqui de algo que não estava na minha exposição inicial, que é uma vitória recente que a gente teve aí a partir de uma atuação compartilhada também de várias organizações que trabalham com saúde, infâncias, que foi a definição por parte do SF de que é proibido, de fato, publicidade infantil em escolas, né? O SF reconheceu em maio como ilegal a comunicação mercadológica em ambiente escolar, né? Considerou improcedente uma ação direta de constitucionalidade contra uma lei estadual de 2018, então vedando esse tipo de prática nas escolas, e a gente comemora bastante porque ela é um indicador de que operadores do direito, de que nosso judiciário está olhando para isso, então é muito importante que essa seja uma responsabilidade compartilhada. O Estado tem que atuar no sentido da garantia de políticas públicas, como as minhas colegas já disseram, incluindo os espaços públicos que sejam saudáveis, mas também promovendo campanhas de conscientização que sejam, assim como a publicidade infantil como a gente mostrou lá na apresentação, 360 graus. As campanhas precisam estar onde as crianças também estão, onde as famílias também estão, quer dizer, não adianta você veicular uma publicidade, né, o Estado veicular uma publicidade que não vai atingir, não vai chegar nas pessoas. Então, é preciso olhar também para esse pilar da comunicação, né, e as marcas, obviamente, também precisam tomar para si, de uma vez por todas, essa responsabilidade de fechar essa porta, como a Bianca falou do início, né, da alimentação prejudicial às crianças. Uma coisa que é interessante, que a Elisa citou, e que eu, como nutricionista, tenho muito essa visão, a mesma publicidade que estimula a criança ao consumo exagerado de alimentos maléficos à saúde, então, que é aquela que coloca esses alimentos expostos, é a que também estabelece padrão de beleza social, né? Então, a gente está dentro dos dois lados. Então, ao mesmo tempo que essa publicidade incentiva a criança a criar hábitos alimentares não saudáveis, ela também contribui para desqualificar ou diminuir o valor das pessoas. Então, eu acho que isso, falar sobre alimentação, a gente falou muito sobre isso no simpósio da nutrição. Isso é um ato social, a gente tem que falar sobre alimentação em todos esses cenários.
E surgiu uma pergunta do chat, eu quero fazer para vocês. Quais são as principais metas para prevenir a obesidade, pensando principalmente na oncologia? Acho que a doutora Virgínia pode responder essa para a gente. Eu acho que começa no aleitamento materno. Nós temos que incentivar mais o leite materno, né? 43%, 45% ainda é pouco, estamos melhorando, como eu mostrei na apresentação, mas eu acho que nós temos que melhorar os índices. E junto com o aleitamento materno, eu diria que a alimentação da gestante, porque ela vai programando essa criança já no intraútero, né? Para mais para frente ela já ter alguma célula ali mais predisposta para o câncer. Então eu acho que esse início de aleitamento materno é o fundamental. Obrigada, doutora. Uma discussão que eu queria levantar aqui também com vocês, aproveitar essa oportunidade, é que a gente falou bastante, é impossível a gente falar sobre alimentação e não citar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, é um documento reconhecido nacional e internacionalmente, então ele traz avanços muito significativos nessa discussão de uma alimentação saudável. No ano passado, a gente teve um ataque ao Guia Alimentar. Então, várias pessoas pediram que isso fosse revisto de forma urgente, sem nenhum embasamento científico desse pedido. Teve uma nota técnica que falava realmente sobre a orientação do consumo de ultraprocessado. E, recentemente, a gente teve a Coca-Cola, que também vazou um documento da Coca-Cola falando que o Guia Alimentar era uma ameaça ao público deles. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância do Guia Alimentar, de como isso é um instrumento realmente validado e que ajuda não só crianças, como acho que famílias no Brasil inteiro, né? Eu trabalho no HC com paciente oncológico pediátrico e também com crianças com diversos outros diagnósticos, e eu acredito que a melhor ferramenta que a gente tem hoje é o Guia Alimentar. Então, vou começar de novo. Eu acho que o Guia Alimentar é bem... como que eu diria assim, ele é bem didático, né, para fazer essa orientação dos ultraprocessados ruins, né, porque existe ultraprocessado que ele foi para melhorar o alimento, né, melhorar a nutrição da criança, no caso que a gente está falando. Agora, o importante do guia, colocando esse ultraprocessado, né, como os salgadinhos de pacote, os embutidos, né, então isso que tem que ser evitado. Então, acho que isso todos nós temos que seguir e divulgar, né? Refrigerante não tem necessidade, né? Tem, como eu mostrei na aula, tem muito açúcar, né? Os pacotinhos lá de salgado, excesso de sódio e de óleo, né? Que não tem micronutrientes, não tem vitamina, né? Então, mais uma vez, eu acho que a classificação para o padrão da nossa alimentação, ela é importante para as pessoas saberem o que é um alimento natural in natura, né? E o que é ultraprocessado, que não é saudável, e esse ultraprocessado, o não consumo, é que vai ajudar a prevenir o câncer, né? Porque vai entrar lá naquela desbiose que eu falei do intestino, né? A nossa microbiota lá fica toda alterada e, de repente, começa a alterar as células internas também, né? Então, eu acho que o guia, ele é bem usado, né? Da nossa parte, guia estabelece que a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar que seja socialmente sustentável, ambientalmente sustentável para nós, então no Criança Consumo, por exemplo. Isso é bastante importante, porque um sistema alimentar socialmente sustentável envolve uma alimentação que seja livre de publicidade infantil, né? Porque isso envolve endividamento de famílias, isso envolve uma série de questões que estão conectadas com sustentabilidade social, ambiental, né? Elisa? E acho que para complementar... Oi, eu acho que eu estou com um pouquinho de delay, mas vocês me ouvem, né? Sim, acho que a minha câmera travou, mas eu estou aqui. Tudo bem. E acho que o guia, o papel fundamental do guia, e acredito por que ele sofre tantos ataques, porque ele é o primeiro e, por enquanto, o único documento oficial que fala sobre essa classificação de alimentos, né? E alerta sobre como a gente deve priorizar.
E o guia, ele nos convida a ter uma relação menos utilitária com a alimentação, que a alimentação ela tem que ser fonte de prazer, que ela tem que ser uma alimentação sustentável, livre, obviamente livre de publicidade, como a Maria bem ressaltou, que tem que ser os alimentos mais in natura, que devem ser a base da alimentação, como a Virgínia falou também. Então, o guia ele nos convida a ter uma relação mais afetiva, saudável, sustentável com a alimentação, e é o único lugar oficial, né, que a gente tem para falar tanto, né? A gente tem a rotulagem que foi aprovada, a rotulagem frontal de ultraprocessado, que foi aprovada pela Anvisa no ano passado, mas ainda pode ser até final do ano que vem que vai ser implementada. Então, a gente precisa desses parâmetros para definir algumas políticas públicas, né? Então, quando a gente tem ali uma lista dizendo o que é ultraprocessado, eu posso dizer, se isso aqui é um ultraprocessado, isso não pode ser vendido numa escola, isso não deve ser recomendado para crianças de X idade, enfim. Ele tem essa grande importância, por isso que ele é tão fonte de ataques, e por isso que a gente deve defendê-lo também. Obrigada, meninas. Tem uma outra pergunta que, inclusive, eu acho que ela é muito importante, principalmente pensando na aula da Maria. Primeiro que acho que todos nós que estamos aqui, a gente lembra daquela propaganda do Danoninho Vale por um Bifinho. É uma coisa que foi durante muitos anos famoso, e depois ficou famoso por essa questão ligada à publicidade infantil, né? Então, eu acho que isso foi um marco onde a gente iniciou realmente uma reação tanto da sociedade e das organizações para pensar e debater se aquela frase tinha realmente algum fundo de verdade. Então, o Instituto, Alana, eles trazem um levantamento, principalmente no Muito Além do Peso, que eu acho que foi a primeira vez que as pessoas tiveram realmente uma visão do que acontecia por trás dessa alimentação e o quanto isso tinha de impacto, porque só ver aquele personagem na bolacha não tinha tanto impacto quanto a gente olhar os números. Então, pensando nisso, perguntaram se é ilegal a propaganda infantil, por que as grandes marcas ainda fazem? Não gera multa para elas? Olha, essa é a pergunta que a gente quer deixar de fazer, né? O que a gente faz todos os dias. Pode gerar multa para elas, ela é ilegal, a gente tem, como eu disse em algum dos slides ali, uma série de leis e normas, então desde a Constituição Federal, passando pelo ECA, até, como eu disse, hoje em dia a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que legisla sobre a internet, então você não poder fazer determinadas práticas como a coleta de dados pessoais de crianças e adolescentes para fins mercadológicos, enfim, tudo isso, de fato, é ilegal. Agora, existe uma série de fatores, sabemos que o lucro, enfim, interesses mercadológicos se sobrepõem, né, a esse compromisso, embora seja preciso admitir que há algumas empresas que têm avançado com esse compromisso de deixar de fazer publicidade infantil, compreendido cada vez mais. Então, um papel do Instituto Alana é também sensibilizar essas empresas, essas organizações comerciais para que saibam que existe essa ilegalidade, às vezes elas também não sabem, é preciso também reconhecer. Mas as que sabem continuam fazendo, existem organizações como nós e todos os órgãos competentes de responsabilização, de fiscalização, para que elas sejam interpeladas judicialmente. Então, como eu mostrei ali também em um dos slides da apresentação, a gente já tem algumas vitórias importantíssimas aí que ajudam a consolidar entendimentos jurídicos sobre essa ilegalidade e que cada vez mais tem conscientizado, tem se desdobrado em resultados positivos do ponto de vista da responsabilização, né, das empresas, de multas. Mas o que a gente quer muito mesmo é que as empresas tomem consciência de que essa é uma prática que não pode mais ser aceita. Espero ter respondido. Alguém quer colocar alguma coisa? Elisa? Maria é a pessoa mais especialista para responder melhor essa pergunta. Então, acho que é isso, assim, irretocável. Uma outra coisa que eu queria trazer é que, assim, a gente está falando muito sobre obesidade infantil e nesse último ano, eu acho que a palavra fome voltou também a assombrar muitos brasileiros, né? Além de tudo que a gente viveu na pandemia e do impacto de quase 4 mil mortes diárias de Covid-19 no Brasil, a gente teve, assim, uma tempestade perfeita nesse caos que coloca em risco
a segurança alimentar das pessoas. Então, inflação alta, desemprego, ausência do auxílio emergencial, a gente teve muitos aspectos que acabaram prejudicando, e o Brasil deixou, a gente tinha deixado, né, o mapa da fome em 2014, e a gente retornou ao mapa da fome. Então, eu acho que isso é um dos outros aspectos que a gente tem que citar, pensando na qualidade da alimentação das crianças no futuro também. Então, isso é uma questão que eu quero debater com todas vocês, porque eu quero que vocês passem um pouco dessa visão do que a gente espera dos próximos anos, né? Pensando que nessas crianças que sofreram esse impacto da má alimentação na pandemia, o uso excessivo de telas pelos celulares, computadores, a alimentação inadequada e também o retorno do Brasil ao mapa da fome, a miséria e tudo que está acontecendo pelo outro lado. Eu acho que os dois extremos estão aumentando, né? A obesidade, que a pessoa já comia mal, então continuou comendo mal e ainda mais sedentária ainda, que às vezes ainda saía para ir à escola, né? O mapa da fome, ficou muita gente sem comida, como você falou mesmo, né? O desemprego, a cesta básica, cada dia que você vai fazer compra, o preço é outro, então as pessoas não têm dinheiro para comprar nem o básico. Então, essa fome, essa deficiência de micronutrientes está agravando cada dia mais. E eu não sei, nesses próximos anos, como que nós vamos fazer para retomar, né? Porque os dois lados são graves. O obeso, ele tem deficiência de micronutrientes, o desnutrido, além da desnutrição proteica calórica, tem deficiência de micronutrientes. Então, tudo isso leva para o aparecimento de doenças, de infecção, né? A imunidade do indivíduo fica alterada. Então, eu acho que vai ter que ser uma campanha conjunta, né? Assim, todas as sociedades, não esperar só do governo, né? Porque nós temos que ajudar a população em risco, né? Tanto de um lado quanto do outro, é uma possibilidade saudável, né? Olhar os alimentos mais acessíveis, ensinar receita básica, né? Para fazer com o que tem disponível e tentar melhorar tanto a fome quanto a obesidade, né? Acho que a gente vale lembrar, assim, também como é que a gente saiu do mapa da fome, né? Foi com política pública estrutural, foi transferência de renda, foi aumentando o acesso à educação, aumentando a escolaridade das mulheres, que é um indicador, né, que melhora a saúde dos seus filhos. Então, se a gente retornou ao mapa da fome, que não foi um caso agora da Covid-19, a gente já vinha nesse decréscimo, é por conta dessas políticas que não estão sustentadas aí. Acho que o Covid-19 botou uma lupa nesse problema, né? Aumentou ainda, fez o problema ganhar ainda mais visibilidade e aumentar. Então, sem política pública estrutural, a gente não consegue resolver nem a obesidade, nem a questão da fome. Porque, apesar de a gente... Eles são extremos do mesmo problema, né? Do mesmo problema que são formas de malnutrição que tem como base a falta dessas políticas estruturais. É claro que não dá para a gente ficar esperando essas políticas serem reestruturadas. As pessoas estão com fome agora. E aí que vem muita parte do que Maria veio falando, como a gente também toma cuidado com esses auxílios que vêm, às vezes, da indústria de alimentos, que oferece alimentos que vão ali ultraprocessados, com baixo teor nutricional ali, mas que podem ali resolver, matar a fome daquela pessoa naquele dia. Então, é uma discussão super delicada, porque é nesse momento também que essas indústrias se aproveitam de forma muito cruel desse momento que as pessoas estão extremamente fragilizadas para ofertar seus produtos e criar um mercado consumidor. Eu acho isso muito cruel, assim. Então, enfim, é um problema que a gente tem que debater. Eu te agradeço, Bianca, por ter trazido esse ponto. Em pleno acordo com os colegas, eu acho que esse é um trabalho longo, árduo, vai exigir, de fato, de toda a sociedade esse esforço imenso, mas, de fato, não podemos deixar de olhar para o Estado como indutor das principais políticas, né? E, sem dúvida, a indústria, a publicidade
direcionada a crianças em maior escala para crianças mais vulneráveis do ponto de vista social também. Não se pode esquecer isso. Então, nós estamos falando de uma determinada parcela, que é a maior, e que é a mais impactada por tudo isso. Do ponto de vista do contexto de Covid, do aumento patente do uso de telas, a gente tem algumas coisas, né, a dizer, assim, tentando sempre não deixar nas mãos a responsabilidade, nas mãos das famílias, a responsabilidade principal, mas a gente tenta sempre dizer um pouco da necessidade do estabelecimento de rotinas, de limites de tempo para esse uso, mas olhando principalmente para a qualidade da interação com as telas, né? Então, buscar canais que sejam livres de publicidade infantil, jogos que também são muito utilizados e que também eivados de publicidade, livres desse tipo de apelo, é super importante também. Podemos falar mais em outro momento. Eu queria lembrar só um programa do Ministério da Saúde, né, que é o NutriSUS, né, que são micronutrientes para ser disponibilizados para as famílias. Então, já tem uma lista de cidades que aderiram, né, então eles vão receber esse produto para melhorar a alimentação das crianças. Então, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, né? Então, acho que é importante as políticas públicas serem retomadas, porque ficaram paradas também, né? Então, esse acesso, pelo menos a esses micronutrientes, já que não tem o alimento, às vezes, na quantidade que gostaria, mas aí tem a vitamina para ser acrescentada ali no alimento, né, consumido. E eu acho que é exatamente isso que as três colocaram, né? A pandemia, na verdade, ela só piorou um pouco mais a situação. A condição do Brasil, ela já vinha deteriorando antes da pandemia. Então, corte nos orçamentos de política social, crise política, econômica, tudo isso, a gente, né, como profissional da saúde, a gente já vinha trazendo esse impacto. E agora, na pandemia, foi quando a gente colocou a lupa e entendeu que essa problemática era um pouco maior. Tem uma outra pergunta aqui do chat, que é sobre a criança. A criança pode ser obesa por genética, doutora Virgínia? Pode, né? Mas é o que a gente fala. A carga genética é 20% do que ela é. Os 80% é meio estilo de vida, que é alimentação e atividade física. Então, ela pode ter recebido a carga genética, mas ela tem como mudar essa carga genética, né? Comendo certo e fazendo atividade física. Mesma coisa o contrário. Uma criança que recebeu carga genética para ser magra, mas se ela tem um estilo de vida errado, os 80% dela vai fazer com que ela seja obesa, né? Então, genética sempre, mas o estilo de vida, que é alimentação e atividade física, é o que comanda o futuro, né, dessa criança. Exatamente, sobre programação metabólica, né, doutora Virgínia? Eu acho que é uma coisa que as pessoas até hoje têm pouco conhecimento, não conseguem entender. Eu acho que na aula da doutora Virgínia, ela começou muito bem, colocando a importância dos 1000 dias e dessa mulher antes da gestação, né? Como isso tudo é transgeracional, né? Pode ir até a geração do seu neto. Então, eu acho que falar sobre os 1000 dias, falar sobre programação metabólica é uma coisa muito importante para todas as mulheres, todas as gestantes e para todo esse cenário. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Agradecer muito, não sei se a gente vai ter esse momento. Uma coisa que eu queria comentar aqui, novamente, é sobre as 3 instituições que foram muito parceiras aqui da Brale para que a gente conseguisse realizar esse simpósio. Eu acho que foi uma das... Eu, como nutricionista infantil, eu fiquei, assim, extremamente honrada quando quando a equipe da Brale me convidou para moderar esse painel, que eu acho que é uma das... É o começo de tudo. Eu acho que falar sobre alimentação infantil, sobre os primeiros 1000 dias, é a base principal para qualquer prevenção de doença crônica não transmissível, não só do câncer, né? Então, comer é um ato social que vai muito além das necessidades básicas da alimentação. A gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que falar a respeito disso, lembrar a todo momento sobre esse cenário do Brasil no mapa da fome, lembrar sobre o impacto dessa pandemia na vida de diversas crianças, idosos e muitas outras pessoas que não conseguiram manter essa questão social, né, por trás. Então, eu quero agradecer imensamente essas 3 instituições que foram muito parceiras e, principalmente, as 3 profissionais que se voluntariaram a vir até aqui. Acho que a agenda de todo mundo super apertada, mas vocês ficaram absurdamente disponíveis. Então,
eu agradeço muito em nome de toda a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Espero que tenha sido muito proveitoso para todas. Acho que sem palavras assim para agradecer o impacto que foi esse nosso painel. Bianca, queria agradecer bastante essa oportunidade e só, eu acho que falhou quando você perguntou se queria falar mais alguma coisa, mas só deixar um recado, um último recado, para quem estiver nos assistindo, puder acessar o site obesidadeinfantil.org.br e demonstrar o apoio ao projeto de lei que eu falei na apresentação. A gente está coletando assinaturas e vamos continuar durante algum tempo. Esse projeto de lei ele está tramitando aqui na Câmara dos Vereadores e espero que em breve ele seja votado e vire uma lei que a gente possa regulamentar e ficar ali que ela aconteça e assim melhorar a vida das crianças aqui no Rio de Janeiro. Como Sociedade Brasileira de Pediatria, também eu agradeço, né, a participação. Eu achei muito interessante essa discussão, né? Todos nós temos a mesma visão, prevenir, né, combater a obesidade. A sociedade, além dos manuais que eu já falei, nós estamos com live, com curso EAD sobre obesidade, sobre alimentação saudável. Então, a gente tenta capacitar os profissionais de saúde, capacitar as famílias, né, para ver se tem esse exemplo de comer saudável e fazer atividade física. E esse momento foi muito importante para a sociedade participar, né, com as duas instituições e o Instituto do Câncer também, né, que é uma prevenção importante. Muito obrigada. Também quero agradecer em nome do Alana mais uma vez pelo convite, dizer que a gente segue firme nesse propósito, sempre valorizando muito esse tipo de parceria para a gente superar a publicidade infantil e garantir infâncias mais saudáveis, né? Então, ficar à disposição, dizer que eu queria muito ter assistido essa palestra da doutora Virginia quando eu estava grávida, foi sensacional para mim. Eu digo, eu quero, para você foi legal, né, Bianca? Foi sensacional. Queria ter visto Para mim foi ótimo, a doutora Virginia já mudou minha gestação. Que bom, que bom. Já é minha pediatra aqui. Que bom. Dizer que aprendi demais com cada uma de vocês e ficar à disposição. Obrigada. Obrigada a todos. Encerramos nosso debate e só o último recado, todos acessem esse conteúdo que a Elisa falou, acessem os manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria e assistam Muito Além do Peso, que eu acho que, para mim, é o documentário que muda a vida de todo mundo. Muito obrigada.